é a palavra que melhor define o seu desempenho no ensino médio quando o assunto é escrever uma redação de vestibular, de no mínimo 30 linhas. Saiba que a internet ainda está aqui para interceder por uma pessoa como você, porque afinal de contas ela passou o ano inteiro com você e não ia ser nessa hora que ela ia te abandonar, né, mano? Então é exatamente por essa razão que hoje eu fiz esse vídeo para ensinar para você alguns aspectos relacionados à parte estrutural do texto dissertativo, porque, para ser bem sincero, grande parte dos problemas relacionados à redação que preenchem as estatísticas assim, de desempenho, eles estão basicamente ligados à estrutura do texto, a esse componente formal que eu mencionei, né? Então, dessa forma, se você parar para pensar um pouco, a melhor maneira de começar é esquecer aquela síndrome da folha em branco e tentar organizar o que você está escrevendo de acordo com um modelo que a gente pode considerar prototípico, correto? Um protótipo. É um passo a passo que você pode seguir para não comprometer a sua chance de entrar numa universidade e definir a sua carreira pro resto da vida, assim, de modo geral, né? Então a gente vai pensar no texto como se ele fosse o Buda, certo? O Buda é aquela figura religiosa que, dentre outros fatores, preza pela harmonia. Do ponto de vista mais elementar, o texto ele é considerado uma rede de significações. Ele é basicamente uma teia de sentidos com conexões lógicas entre as diversas informações que são abordadas respectivamente por cada parágrafo. Mas a ideia é, como que a gente faz isso na prática? Teoricamente é bem simples. Talvez a primeira dica seja não ficar enchendo linguiça. 4 parágrafos são considerados mais do que suficientes para você conseguir desenvolver um raciocínio argumentativo da hora. O primeiro parágrafo é mais simples ainda. O objetivo aqui é situar o leitor em um universo de discussão ao mesmo tempo que a gente estabelece uma delimitação do tema, porque isso evita que você perca o foco e cometa um dos erros mais graves que existem em termos de vestibular, que é fugar o tema. É como se fosse Satanás abrindo as asas. Assim, a gente começa a preparar o terreno para os 2 próximos parágrafos, que são os parágrafos de desenvolvimento. É nesse espaço que todos os argumentos eles começam a tomar uma forma muito mais nítida em termos de texto. A ideia é que você apresente uma opinião, em seguida você complemente com uma série de justificativas que podem aparecer na forma de um raciocínio pautado, de uma estrutura de frase pautada na relação de causa e consequência. Você tem que apresentar uma análise que pode ser crítica, que pode ser histórica, e você pode estabelecer comparações entre algumas das ideias que foram expostas no decorrer dos parágrafos. Todo esse processo dá margem para a inserção de um 4º e último parágrafo, no qual acontece a reafirmação da tese inicial. Trata-se basicamente do parágrafo de síntese. Também é muito comum que os textos tragam consigo uma proposta de intervenção. É como se fosse uma solução argumentativa para o problema em torno do qual toda a discussão se concentra. E, basicamente, é isso.